pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar de um assunto que muitas mães me perguntam, que é sobre a língua. Então assim, idiomas, né? Porque eu falo em japonês com a minha filha. Aí o pessoal pergunta, mas não vai embananar a cabeça da sua filha? Sua filha, você fala em japonês, aí depois... Porque assim, meu marido, ele é mestiço, né, de japonês com brasileiro. Porém, ele fala mais o português, né, porque ele não foi criado pelo pai, né, e o pai também não sabe falar japonês, e a família não sabe falar. Então, assim, meu marido, ele não fala em japonês, ele entende algumas coisas, mas ele não fala em japonês com a minha filha. Algumas coisas ele fala algumas palavras, mas não o tempo todo ele fala em português. Então, como que ela vai entender, né? Porque a minha filha tá com 5 meses, mas muitas palavras a gente fala com ela, ela entende. Então, por exemplo, eu falo vem em japonês, ela sabe, né? Já, então ela fica toda contente e tal. Vamos, né? Vamos passear, ela já sabe. Mas então, por que você continua falando em japonês se nós estamos no Brasil? É assim que me perguntam. Quando ela for numa escolinha, como que ela vai fazer? Gente, criança, assim, a minha opinião, tá? Eu não sei o que as outras pessoas acham, mas eu acho que normalmente orientais que sabem falar a sua língua, o seu idioma, né? Normalmente eles ensinam, né? Normalmente, não são todos. Mas assim, criança é que nem meu marido fala, cérebro é que nem um cimento mole. Então, tudo que você ensinar, a criança vai aprender. E assim, eu falo em japonês com a minha filha, eu canto em japonês para minha filha, faço tudo em japonês com ela. Por quê? Porque criança aprende muito rápido e mais pra frente ela vai entrar numa escolinha brasileira e tal, né? Mas automaticamente ela vai aprender o português, ela vai ter amigos que só sabem falar português, por exemplo. Então, hoje, eu falo só em japonês. Foi o que a minha mãe fez comigo. Os meus pais fizeram isso comigo. Então, a minha mãe só falava em japonês comigo. Meu pai e minha mãe, né? E aí, quando eu comecei pra escolinha, automaticamente eu fui aprendendo português. Isso é muito, assim, foi muito natural. Né? Vamos dizer, muito natural, assim. E eu não tive nenhum tipo de dificuldade. Algumas palavras a minha mãe escreveu em português e entregou para a professora, falou assim, se ela falar tal coisa, é tal coisa em português, tá? Tipo assim, banheiro. Mas assim, quando eu entrei eu já sabia, porque a minha mãe me ensinou, me orientou antes de entrar na escolinha. Então eu já sabia a diferença entre o português e o japonês, né? E quando eu tinha uns 3 anos, eu entrei numa escolinha, só que era uma escolinha que as professoras falavam em japonês. Então, eu não tive nenhuma dificuldade quanto a isso. Foi depois que eu entrei numa escolinha que só falava em português mesmo. Mas é muito natural, a criança ela aprende muito rápido. Eu acho super válido quem sabe falar algum outro idioma, seja inglês, seja japonês, seja mandarim, seja espanhol, francês. Gente, é super válido. Eu acho muito legal isso, porque hoje em dia os cursos são tão caros e às vezes a criança nem tem tanto interesse. A gente que fica, né, e se faz aula de curso de inglês, tal, não sei o que, e às vezes a criança não tá nem aí, né? Então assim, se você sabe falar, gente, fala, ensina, porque a criança vai aprender. E então, no meu caso, eu comecei a falar em japonês, a minha irmã também. Só que o caso da minha irmã, como a minha mãe trabalhava muito tempo fora, minha irmã, ela começou a parar de falar o japonês porque ela teve muita amizade com brasileiros e ela não usava. Então assim, tem que usar. Comigo foi diferente. Minha mãe ficava mais tempo em casa comigo. E aí o que ela fez? Dentro de casa você só vai falar em japonês. Fora você pode usar o português quanto quiser. E foi dessa forma que eu não esqueci o japonês, né? Então, assim, eu achei super legal, eu vou fazer isso, eu vou fazer, já tô fazendo isso com a minha filha. Mas como que ela vai falar em japonês com seu marido, com o pai dela, se ele não entende?
gente, ele também tá aprendendo, né, junto. E ele vai ter que aprender junto. Vai ter que aprender, não tem como. Porque dentro de casa é meu pai, minha mãe e eu falando em japonês com ela, meu marido falando em português e algumas coisas. Ele às vezes canta em japonês para ela também. Mas automaticamente a criança também vai entender depois e ele também vai aprender. Então é bom para ele também. Né? Eu acho que, só que assim, o adulto ele tem mais dificuldade de aprender, né? E a criança não. Então, assim, as mães que me perguntaram, essa é a minha opinião. Eu acho que vale a pena, sim, ensinar a língua que vocês, principalmente o inglês, gente, porque hoje em dia o mercado, gente, você não consegue um emprego bom se você não souber o inglês. Mínimo, né? Um inglês, um espanhol. E assim, eu hoje queria saber falar o inglês, mas eu entendo, mas eu não falo. Entendo assim, pouco também, né? Eu consigo me virar, por exemplo, se eu for passear, eu fui pra Orlando pra passear na lua de mel, eu consegui me virar. Mas assim, eu não vou conseguir, por exemplo, trabalhar, né? Num outro país, porque eu não sei falar. Mas eu acho super válido, sim, eu acho que é ótimo. Hoje em dia existem, né, escolas bilíngues. Mas, por exemplo, eu não vou ter condições de colocar minha filha numa escola bilíngue, por exemplo. Cursos estão muito caros, tipo, tá muito caro. Eu também, que nem eu, gostaria de falar mais o inglês. Porém, hoje, se eu for fazer um curso, custa quanto? Ai, gente, mas eu acho que não é só o curso, eu acho que você também tem que correr atrás com letra de música, gente. Tá bom. Também concordo, eu acho que eu também tenho que correr atrás. Com letras de música, acho que a gente aprende bastante. Mas não é bem por aí também, né? Acho que você fazer cursos, assim, é outra coisa. Você fazer a parte de conversação, né? E línguas, assim, você tem que praticar. Você tem que praticar. E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu pratico até hoje, eu falo em japonês até hoje. E eu vou fazer dessa forma. Então, dentro de casa, eu falo uma língua e fora falo outra. Às vezes eu faço uma mistureba aí, falo metade japonês, metade português. Mas eu entendo fluente, falo fluente. Eu acho que as pessoas que falam inglês, falam espanhol, falam francês e outras línguas, gente, ensinem seus filhos, ensinem sim, ensinem. Aí é você praticando, o seu filho praticando. Eu acho muito interessante. Essa foi a minha opinião. Não sei o que vocês acham, né? Se o filho de vocês vão ter dificuldade. Mas eu, por experiência própria, não tive tanta dificuldade. A não ser, a minha dificuldade foi porque meu pai, ele é japonês de lá mesmo, né? Japonês puro. E aí ele queria me ensinar o português, na verdade, porque ele queria aprender o português. E aí o japonês não sabe falar o L, só o R, o som do R. Então eu falava errado, porque o meu pai me ensinava errado. Mas se não ensinar errado, então eu falava minha casa tem geladeira. Não falava geladeira. Laranja, não era laranja. Então assim, era só isso. Essa foi a minha única dificuldade, assim, né? Que eu achava que minha mãe falava que tava errado e eu falava, não, meu pai tá certo, né? Porque eu era muito filhinha de papai. Então, não, meu pai tá certo. E aí eu falava errado, no entanto, a professora chamou a minha mãe, falou que eu tava com língua presa e a minha mãe falou, não é, tal. Aí falou, não, papai não pode ensinar o português, português deixa com a professora, deixa com a escola. E aí foi isso, então hoje eu não tenho dificuldade. E foi só isso, gente. Eu acho que, na minha opinião, se você sabe falar, gente, aproveita. Porque curso tá muito caro. E é isso, um beijo pra vocês. Qualquer dúvida, vocês podem deixar um comentário aqui. E para as mães que me perguntaram, foi isso, tá? Tchau, beijos!